Olá a todos, olá a todas. Então, vamos conversar um pouco sobre os princípios de sinalização celular. Bom, gostaria de iniciar a nossa conversa mostrando para vocês essas imagens. Então, a gente tem uma estação de trem aqui, centenas de pessoas atarefadas, correndo, e fazendo seus trabalhos, carros, trens, enfim. E aí tem uma perguntinha, Where is Wally? Onde está o Wally? Esse foi um livro bastante famoso no final dos anos 80, no início dos anos 90, divertiu muitas crianças e adultos, e ainda diverte. Tem uma série, de livros, relacionados a esse personagem, o Wally. Ele está aí, está no meio dessa multidão, no meio desses organismos. Como é que eu vou encontrar o Wally nesse contexto, nesse cenário de final dos anos 80 e início dos anos 90? Fica difícil a gente encontrar o Wally nesse cenário. Então, muitas vezes, passavam-se minutos, até mesmo horas, para você achar o Wally numa dessas ilustrações. Vocês tentem achar em casa, lá no slide. Eu postei o slide no Moodle. Tentem achar o Wally nessa imagem. Vai demorar um pouco. Se a gente traz esse cenário, um cenário parecido para hoje, o que a gente tem numa multidão? Todo mundo carrega consigo um aparelho celular. Todo mundo carrega consigo um aparelho celular. Esses aparelhos são capazes de emitir sinais que comunicam um indivíduo ao outro. Então, no meio dessa multidão, eu garanto que com o aparelho celular e por meio da transmissão desses sinais, eu consigo rapidamente encontrar ou localizar uma outra pessoa. Então, trazendo essa analogia para as células, a gente também encontra um mecanismo extremamente semelhante, onde uma célula emissora emite um sinal para uma célula-alvo. Um indivíduo emite um sinal para outro indivíduo. E ao contrário do que a gente imagina, as células não são bloquinhos estanques. Elas não estão ali encaixotadas, sem interagir com o meio, sem interagir com outras células, sem interagir com tecidos. Então, a sinalização celular é extremamente importante. Para quê? Para que haja comunicação entre as células, para que haja respostas a determinados estímulos. E como é que funciona, a grosso modo? Como é que esse mecanismo ele funciona? Então, eu tenho uma célula emissora. Essa célula emissora lança, um sinal. Esse sinal também recebe o nome de ligante. Esse sinal recebe o nome de ligante. Tá? E esse ligante ele é detectado por um receptor, uma célula-alvo. Na grande maioria das vezes, existem exceções. Na grande maioria das vezes, esses ligantes e receptores eles são específicos. Então, um ligante ele tem especificidade com um determinado receptor de uma célula-alvo. Então, não interessa que eu tenha centenas de moléculas de ligante, milhares de células, esses ligantes só se conectarão, só ativarão a via de sinalização na célula-alvo. Existem exceções. Tá? Então, como a gente vê aqui nessa imagem. Então, o ligante em amarelo conecta ao receptor na célula-alvo em azul, que gera uma resposta. Tá? Quando a célula não é o alvo desse ligante, não há resposta. Tá? Então, basicamente, o mecanismo de sinalização ele depende, e aqui nessa introdução a gente já faz um grande resumo do que a gente vai tratar e abordar hoje ao longo da nossa conversa, tá? Do que é uma via de sinalização. Então, um ligante que parte de uma célula emissora, se conecta a um receptor,
Esse receptor permite uma sinalização para determinadas proteínas no interior da célula, né, ou determinadas enzimas, e isso promove uma resposta. Quando a gente tem no interior das células essas estruturas se comunicando, a gente menciona que essas estruturas moleculares são mensageiros químicos que retransmitem o sinal. Okay? Então, basicamente, é disso que a gente está tratando, tá? De ligação célula a célula. Por que será que o nome do aparelho celular é celular? Tá aí uma questão para vocês pensarem. Pois bem, existem diversas formas de sinalização química. A gente vai falar um pouco sobre cada uma delas. A primeira, aqui em vermelho, é a forma de sinalização parácrina. Tá? A célula-alvo está extremamente próxima da célula emissora. Tá? Então, uma célula emissora manda, libera sinais ou ligantes no meio extracelular e próximo a essa célula emissora eu tenho, então, uma célula-alvo. Tá? Isso não necessariamente quer dizer que esse tipo de sinalização química ela ocorre entre pequenos espaços. Né? Ela pode sim ocorrer, né, ao longo, né, de grandes distâncias, como a gente vai ver a seguir. Pois bem, um tipo específico de sinalização parácrina é a sinalização sináptica. A sinalização sináptica está diretamente relacionada às nossas redes neuronais e à comunicação dos neurônios. Tá? Então, toda a integração entre o meio, o ambiente, o meio interno, o ambiente, o corpo, né, e o nosso encéfalo, né, que recebe e coordena essas informações, são dependentes da ação dos neurônios. Tá? Esses neurônios são, então, células especializadas para a transmissão de informação. Essa transmissão de informação ocorre por meio de impulsos nervosos. Então, uma das principais características dos neurônios é a excitabilidade. Tá? Então, quando esse neurônio ele é ativado, ele é excitado para que haja a informação, para que ele leve uma informação de célula a célula, o que eu tenho? O que é fundamental para que isso ocorra? Tá? É fundamental que ocorram as sinapses. Tá? Então, aqui na imagem ao lado, o que eu tenho? Um neurônio acima e um neurônio abaixo. Tá? Nesse neurônio acima, a gente tem um terminal do neurônio. Tá? Nesse terminal, há a produção de determinados neurotransmissores. Alguns neurotransmissores são até hormonais, tá? Neurohormônios. Mas vamos falar agora de neurotransmissor sem pensar na questão hormonal. Pois bem, o que eu tenho aqui? Há um estímulo, há uma despolarização da membrana. Tá? Esse estímulo transita ao longo de todo o axônio do neurônio, né, e chega na terminação. Ao chegar na terminação, há a liberação desses neurotransmissores no meio extracelular. Logo, né, justaposto, tá, a essa célula que está acima, eu tenho uma célula abaixo aqui nessa ilustração. E essa célula, ela tem, né, esse neurônio, que faz parte do caminho que vai levar a informação, ele tem receptores específicos para esses neurotransmissores. Tá? Então, ao liberar neurotransmissor, né, nesse espaço entre neurônios, que é conhecido como sinapse, tá? Então, o espaço onde ocorre a liberação de neurotransmissores e a captação desses neurotransmissores por um neurônio subjacente é denominado sinapse. Okay? Então, esses receptores de neurotransmissores permitem que haja uma nova despolarização da membrana, ou seja, uma resposta da célula, né, que vai fazer com que essa informação transite ao longo da vida. Né? O que é interessante aqui, gente, muitas doenças
psiquiátricas ocorrem devido a problemas com neurotransmissores. Problemas com neurotransmissores. Então, às vezes a pessoa, por exemplo, no caso da depressão, às vezes a pessoa ela não produz serotonina suficientemente. Então, existem algumas drogas, e talvez a mais antiga delas, o Prozac, também conhecido como fluoxetina, algumas drogas são importantes porque elas impedem a recaptação da serotonina. Então, a serotonina passa mais tempo nessa fenda sináptica, estimulando os receptores dos próximos neurônios, do neurônio adiante. Tá? Então, essa droga impede a recaptação, porque esses neurotransmissores eles são liberados, são captados pelos receptores e devem ser rapidamente reabsorvidos. Por quê? Para preparar essa mesma via neuronal para um novo estímulo, para uma nova informação. Então, é bastante importante. Notem, um neurônio, como a gente falou nesse tipo de sinalização parácrina, é que os neurônios, a célula, está próxima uma da outra. Mas isso não necessariamente quer dizer que a sinalização ela ocorre em pequenas distâncias. Muito pelo contrário. Nesse caso, nos neurônios, essa sinalização pode percorrer o corpo inteiro, por exemplo. Então, o meu encéfalo envia um comando, e esse comando ele chega até os meus efetores musculares lá do meu dedão do pé, então percorre basicamente, praticamente o corpo inteiro, mandando um comando, flexione o dedão do pé. Quando você faz isso, houve o quê? Uma série de neurônios que sinalizaram de forma parácrina, mas que permitiram que essa sinalização ocorresse a uma longa distância. Okay? Outro tipo de sinalização parácrina, bastante interessante, diz respeito ao morfógeno Sonic Hedgehog. Aqui o Soniczinho ao lado é um personagem de videogame dos anos 90, da Sega. Muitos jogaram, ele ficou um pouco cult na cultura pop. Tem até filmes mais recentemente sobre o Sonic. Pois bem, o cientista que estudou essa molécula, ele resolveu batizar de Sonic Hedgehog em homenagem à filha dele, que vivia jogando videogame. Ele declara que ele mesmo nunca jogou tal videogame. Pois bem, mas tem outro motivo do porquê essa molécula se chama Sonic Hedgehog. Eu quero saber por quê. Eu quero saber se vocês conseguem encontrar o segundo motivo. Qual a relação com o porco-espinho? Hedgehog é porco-espinho, ouriço, em inglês. Pois bem, voltando aqui para a sinalização. A sinalização parácrina, mediada pelo morfógeno Sonic Hedgehog, é extremamente importante no processo de morfogênese. Lá no processo inicial do desenvolvimento, na neurulação, o que eu tenho? Eu tenho a formação do tubo nervoso dorsal, que inicialmente ele é oco, indiferenciado. Existe uma placa basal na sua região mais ventral, e logo em seguida a notocorda. Tanto a notocorda quanto a placa basal, elas são capazes de sinalizar para outras células desse tubo nervoso dorsal, que elas são capazes de sinalizar em um gradiente, ou seja, determinadas células mais próximas vão responder de uma maneira, outras células mais distantes nesse gradiente responderão também de uma maneira diferente. Como é possível observar aqui nessa figura. O que eu tenho aqui? Um verde mais escuro, na região da placa basal e da notocorda, e essas estruturas são capazes de enviar essa molécula de sinalização, Sonic Hedgehog, adiante, ao longo das células do tubo nervoso dorsal. Isso promove a diferenciação de certos tecidos nervosos. Quanto mais próximo
tá, desse gradiente, onde tem uma maior concentração, em verde mais escuro, dessa molécula, eu tenho a formação de neurônios conectores, ou interneurônios. Em seguida, neurônios motores, responsáveis pela inervação específica de músculos e glândulas. Tá? Mais adiante, mais interneurônios. Tá? Então, olha que interessante. Essa molécula tem papel crucial no desenvolvimento, tá, de todo o sistema nervoso dorsal. E principalmente na formação das vias sensitivas, vias aferentes e vias eferentes, e principalmente os neurônios de ligação, né, que vão permitir a conexão dos sinais no sistema nervoso dorsal, dentro do sistema nervoso. Tá? Então, notem a importância do processo de sinalização celular desde o início do nosso desenvolvimento. Tá? A segunda forma de sinalização é a fórmula autócrina, aqui em vermelho, destacado em vermelho. Tá? Essa é uma forma bastante interessante. Então, notem, eu tenho uma célula, tá? E essa célula emite o ligante para o meio extracelular. Ao emitir o ligante para o meio extracelular, ela mesma será estimulada. Ela tem um receptor específico para esse ligante e isso vai desencadear uma série de reações na célula. Tá? Então, ela é a célula sinalizadora e a célula alvo. Por que é importante esse tipo de sinalização? Então, vamos supor que nessa célulazinha que a gente está vendo, eu tenha um patógeno, né, altamente destrutivo para o organismo. Tá? Se essa célula consegue detectar o perigo, né, consegue detectar uma ameaça, né, desse patógeno, né, ela é capaz de enviar um sinal para o meio extracelular e esse sinal estimula com que essa célula entre num processo de morte. Né? Ao morrer, ela elimina o patógeno, impedindo que outras células possam ser contaminadas. Tá? Então, está aí o processo bastante interessante também de sinalização química. Agora, a gente vai falar um pouco mais especificamente do processo de sinalização endócrina. Como o próprio nome sugere, tá? Ele tem relação estreita com o nosso sistema endócrino. Tá? As células sinalizadoras, tá, produzem esses ligantes, essas moléculas, esses sinais, que são conhecidos como hormônios. Tá? E esses hormônios migram, não, né? Eles se direcionam para células-alvos distantes, né, da célula sinalizadora. Como é que eles conseguem fazer isso? Por meio da corrente sanguínea. Então, células sinalizadoras liberam ligante hormonal. Na corrente sanguínea, esse ligante é capaz de chegar a uma infinidade de outros locais no corpo. Tá? Então, também é um tipo de sinalização de longa distância. Eu mencionei até agora, né, dois exemplos de sinalização de longa distância. A sinalização parácrina sináptica e a sinalização endócrina. Tá? Nos outros tipos de sinalização, esses tipos de sinalização são sinalizações mais próximas. As células-alvo, elas estão bastante próximas, né, com aquela exceçãozinha da sinalização sináptica. As células continuam estando próximas, mas o sinal ele atinge grandes distâncias dentro do organismo. Ok? Pois bem, um exemplo, então, vamos exemplificar aqui a nossa sinalização endócrina. Então, vamos supor aqui que no testículo, né, de um camundongo, a gente tem a produção de testosterona. E a testosterona está diretamente relacionada a caracteres sexuais secundários e a alguns comportamentos, né, que permitem que esse indivíduo faça a copa. Então vamos pensar na questão do comportamento. Comportamento é uma questão complexa. Né? Ela envolve, né, milhares de tecidos, milhares de células, enfim, né, milhares de estímulos, milhares de vias. Tá?
Então, lá no testículo, eu estou enviando, tá, um hormônio, a testosterona, que permite que esse indivíduo se torne mais agressivo durante o período de acasalamento. Então, notem, não é no testículo que vai haver a ação da agressividade. Essa ação de agressividade ela ocorre no músculo, né, na pele, né, na boca, nos olhos, enfim, tá? No comportamento do indivíduo, no mecanismo comportamental. E isso inclui, claro, uma infinidade de sistemas, órgãos, tecidos e assim por diante. Okay? Então, aqui eu tenho um exemplo, né, de como funciona essa via mediada por hormônio, né, ou sinalizada por hormônio, basicamente. Tá? Lembrando, gente, hormônios são moléculas esteroides. Tá? Então, elas têm afinidade com a porção hidrofóbica da membrana, que é a porção lipídica. Tá? Uma bicamada lipídica, o lipídio é hidrofóbico, tá? Assim como o hormônio. Então, essas moléculas são capazes de transitar do meio extracelular para o meio intracelular sem a necessidade de uma proteína de membrana, sem a necessidade de um carreador. E esse processo de passagem pela membrana ocorre por difusão. Foi a primeira aula que eu dei para vocês, difusão, se eu não me engano. Pois bem, ao entrar na célula, o hormônio precisa ser recebido. Então, ele tem um receptor intracelular no citoplasma. A partir do reconhecimento do receptor do ligante hormonal, eu tenho uma série de mecanismos bioquímicos, né, que transitam ao longo do citoplasma, estimulam determinadas proteínas da membrana do núcleo, tá? E promovem, nesse caso, a ativação de um determinado gene, né, um gene-alvo. Esse gene-alvo, então, ele é ativado, a transcrição do mesmo, passagem do RNA mensageiro para o citoplasma e a tradução desse RNA mensageiro em proteína, né, que seria, então, o fim desse processo de sinalização, o motivo desse processo de sinalização. Okay? Então, um exemplo aqui também para a gente pensar. Quando o indivíduo vai ficando adolescente, chega na puberdade, né, os hormônios, principalmente aqui, eu estou usando o hormônio testosterona, tá, porque é mais familiar para mim. Tá, mas outros hormônios sexuais, o outro hormônio sexual secundário, né, como estrogênio, enfim, uma infinidade de hormônios de crescimento, poderiam ser outros exemplos. Mas vamos lá para a testosterona. Comecei com ela, vamos até o fim. Pois bem, as mulheres têm testosterona também, as meninas também têm. Enfim, então, eu tenho ali o hormônio, a testosterona, ela foi produzida no meu testículo, ela foi liberada na corrente sanguínea e atingiu uma célula-alvo relacionada ao folículo piloso do meu rosto. Tá? O hormônio, estando presente, tá, nessa célula, e chegou nessa célula distante, né, testículo para o rosto é bem distante, ele vai estimular o quê? A formação de proteínas capazes de fazer com que, né, haja o crescimento do meu pelo, por exemplo, né, no período de puberdade. Tá? Tá aí o exemplo, mas qualquer dúvida a gente esclarece mais adiante, ou no cima. Pois bem, mais uma forma de sinalização bastante interessante. Tá? A sinalização por junções comunicantes, tá? Ou junções gap. Tá? O que acontece? Eu tenho uma célula sinalizadora e uma célula-alvo. Elas acabam se conectando por junções citoplasmáticas. Tá? Em células animais, essas junções citoplasmáticas são conhecidas como junções gap. Tá? Essas pontes de citoplasma permitem, então, que o ligante da célula sinalizadora passe, né, de maneira bastante íntima e muito rápido, né, para a célula-alvo.
Geralmente, os ligandes são moléculas pequenas ou íons. Né? São, são moléculas ou íons, né? São unidades menores do que hormônios e proteínas que estão nesse de ligante, tá? Que chegam rapidamente à célula-alvo. Um exemplo bastante interessante da importância desse tipo de sinalização ocorre, por exemplo, no músculo estriado cardíaco, no músculo do nosso coração. Gente, definição de morte: coração parar de bater. O coração parou de bater, né, a gente tem uma definição clara do que é morte, né, do que é um indivíduo não ter vida. Né? Se o coração para de bater, ele é considerado um indivíduo morto. Tá? Então, as células cardíacas são extremamente importantes para o nosso metabolismo, para a nossa vida e, né, para a nossa interação com a interação de diversos sistemas dentro de um corpo. Tá? Mas, qual a importância desse tipo de sinalização para esses músculos? Vamos lá. Diferente das células estriadas esqueléticas que recebem inervação por placas motoras, ou seja, um grupo de células tem lá um receptor, tem lá uma terminação nervosa, um outro grupo de células tem mais uma terminação nervosa, ou seja, são milhares de terminações nervosas para células que movimentam tá, são os músculos ligados à nossa movimentação voluntária, né, que são os músculos estriados esqueléticos. Pois bem, no coração, a gente não faz essa contração voluntariamente. Né? Ele tem uma contração sem que a gente tenha vontade. Né? O coração continua a bater e para de bater. A gente não faz isso. Tá? E essa inervação, ela ocorre num ponto extremamente específico do coração, tá? No nódulo sinoatrial. Então, de todo o coração tem uma regiãozinha ali que recebe, tá, sinais, recebe estímulos nervosos que vão gerar a despolarização da membrana e a contração muscular. Tá? Esse grupo de células tem a capacidade de receber esses estímulos elétricos. Todavia, as células adjacentes não recebem nenhum estímulo elétrico. Então, como é que o coração tem a capacidade de autocontração? Por causa das junções gap. Por causa das junções gap. O que acontece? Na célula que recebe o estímulo inicial, há a contração, há a despolarização da membrana, há a liberação de cálcio, né? Muita liberação de cálcio. Esse cálcio, quando ele está em excesso, ele migra por meio dessas junções GAP para a próxima célula, estimulando despolarização e contração dessa célula. Mas notem, ela não ocorre por estímulo nervoso, como em outros músculos, como os músculos da mão, por exemplo, que basicamente cada célula tem, né, um estímulo só para ela de um nervo. Né? Os músculos da mímica, né, são músculos de movimentação refinada. Não, no coração não. A gente não tem um nervo para cada célula. Essas células contraem por estímulos advindos de outra célula. E como é que eles chegam? Né? Por meio de um ligante que passa por junções GAP para a célula adjacente. E assim sucessivamente, permitindo que o coração então faça o seu trabalho, que é bater até a gente morrer. Okay? Outro exemplo também bastante interessante de sinalização de junções GAP ocorre no sistema imunológico, por exemplo. Tá? Existe um grupo de células conhecidas como células natural killer. Né? E essas células são muito interessantes. Elas estão ali trabalhando no nosso sistema imunológico para a nossa proteção contra patógenos. Então, o que essa célula faz? Por meio dessa junção comunicante, ela libera, né, um ligante específico para uma célula saudável. Né? Esse ligante específico para essa célula saudável indica, posteriormente, para a própria célula natural killer, que essa é uma célula saudável. Quando ela
se acopla de alguma maneira, né, a essa célula natural killer, ela tem lá um ligante que gerou um estímulo, né, e esse estímulo gerou uma mudança, e essa mudança é importante para que essa célula do nosso sistema imunológico reconheça: esse indivíduo é saudável. Tá? Quando, por meio dessas junções gap, ele não reconhece que essa é uma célula saudável, a célula natural killer entra em ação, eliminando então esse indivíduo, permitindo então que esse indivíduo não traga problemas para o todo, né, para as outras células, para o funcionamento ótimo do organismo. Okay? Bom, vamos falar. Eu vou fazer uma pausa para não ficar muito longo. A gente continua aqui.